Graça e paz, igreja. Por divina graça e misericórdia do Senhor, estamos na casa do Senhor e com vocês, povo do Senhor, mais uma vez para prestarmos um culto de louvor e adoração a Deus e estudo da palavra. Primeiro domingo do mês, último dia do mês de maio, e amanhã já começaremos o mês de junho. Está terminando o mês da família, mas continuamos pertencendo à família de Deus. Hino 26 do cantor cristão. Cantai que o Salvador chegou, acolhe a terra e rei, legais das rações, a rei só, contente vos rendei, ó se rei, contentes vos rendei. Ao mundo gozo proclamai o reino de Jesus. Ó terra e mar, e céus cantai a resplendente luz, a grande resplendente luz. Prismote já vencidos eles são, ó barra de Jesus concederá em régia profusão, ó sim, em régia profusão. Verdade e amor são sua lei, os povos acharão que é justo e bom, esse é o seu rei, e lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. Vamos orar, Senhor. Nós estamos submissos ao Senhor, ao seu querer, à sua vontade e ao seu mandar. Envolvidos no seu amor, temendo ao Senhor e buscando, enquanto podemos achar, testemunhando o Evangelho de Cristo, buscamos ao Senhor, testemunhamos do Senhor e proclamamos o seu nome. Abençoa-nos neste dia, em o nome de Jesus. Amém. Hino 349 do cantor cristão. Oh, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Dei o meu sangue pelo teu nome,
eu te chamei, meu para sempre, tu és agora, depois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Os irmãos podem se assentar. Essa é a segurança que nós temos em Deus, porque na sua preciosa, bendita e eterna palavra, há mensagens do Senhor, que é absoluto, tem todo o poder, todo o louvor, toda a glória, toda a majestade, e Ele nos garante que Ele guarda as nossas vidas. Nós estamos ainda iniciando mais uma série de mensagens intitulada Só o Senhor é Deus. E é a terceira mensagem que nós estamos falando. Na manhã desse dia nós falaremos a respeito da exclusividade e da soberania de Deus. Só o Senhor é Deus. Lá em 1 Reis, lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, Moisés falando ao povo que estava avistando já Canaã, a terra prometida, que Deus, por 40 anos, havia se mostrado a eles para que eles crescem, não apenas tivessem conhecimento intelectual, mas que cresce, que temesse. Como já dito anteriormente, a segunda vez no mesmo lugar. A primeira, eles vacilaram, eles não creram, não acreditaram em Deus, voltaram para o deserto, e todos aqueles de 20 anos para cima morreram no deserto. Agora está uma nova geração, mesmo povo, a mesma nação, com a mesma promessa para conquistar a terra prometida. Amados de Jesus Cristo, Deus promete ao homem, e ao homem está determinado para que conquistes. Toda conquista envolve esforço, luta e às vezes percas. Se Deus te prometeu, acredite, você não está sozinho, ainda que tua força seja limitada, ainda que estejas enfermado, você vai conquistar. Porque Deus é fiel e está conosco. Então, acredite sempre em Deus. Dependa sempre de Deus.
Não duvides, não murmures, acredite, tenha fé. Ó, amados do Senhor, nós vemos em 1 Reis, capítulo 8, versículo 23, agora o homem mais sábio do mundo, que construíra o templo e está agora prestando culto a Deus naquele grande e maravilhoso templo onde a glória do Senhor encheu aquele lugar. Está o rei Salomão em todo o seu poder material, em todo o seu domínio, em todas as nações e vizinhas, com toda a sabedoria, com toda a glória e majestade humana, está agora ali, de frente ao Santo dos Santos, do lado de fora, declarando o seu reconhecimento, a sua fé e o seu temor a Deus. E disse Salomão: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima, nos céus, nem embaixo na terra. Como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Um Deus absoluto, um Deus excelso, sublime, acima de tudo e de todos, com todo domínio, poder e majestade, é reconhecido, adorado e servido. Amados do Senhor Jesus Cristo, na mensagem da manhã destacamos 3 pontos, a saber: a soberania absoluta de Deus. Não há, nunca houve e jamais haverá um Deus parecido com o nosso Deus, que é fiel e que sua fidelidade é inabalável, indestrutível e interminável. E em terceiro lugar, um Deus, o único Deus de graça e de misericórdia. Vamos orar? Pai, nós somos seres humanos falíveis, limitados, dependentes, necessitados do teu auxílio. O Senhor, sem nós, é Deus. Nós, sem o seu Senhor, sem o Senhor, nós não somos nada. Sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. Temos mente e entendimento limitado. A nossa capacidade intelectiva, diante de muitos homens, é diminuta. Mas diante do Senhor é nada.
mas nós podemos ser socorridos pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, lembrados pelo teu Santo Espírito, que nos faz lembrar de tudo aquilo que vimos, de tudo aquilo que ouvimos, para adorá-lo na beleza de tua santidade. Oro no nome de Jesus, amém. Amados de Jesus Cristo, Salmos 103, 19, menciona acerca também da exclusividade e soberania de Deus. Estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, e sem transgredir o texto, sobre todos. É algo eterno, que de eternidade em eternidade é estabelecido pelo Todo-Poderoso, Supremo, Criador de todas as coisas. Ele estabeleceu. Amados de Jesus Cristo, às vezes a gente cantava na igreja, dizemos que coroamos a ti, ó Rei Jesus. Como posso coroar aquele que é estabelecido, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Sou criatura, Ele é Criador. Nós não estabelecemos nada, apenas obedecemos o que está estabelecido por Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade, todo o domínio, toda a santidade, todo o amor, toda a misericórdia, toda a bondade. Essência dele. Esse é Deus. Que em 4:24 diz, João estabelece: Deus é Espírito. E importa que todos os que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Você é corpo. Você é alma. Você é Espírito, mas é criatura. Ele é Espírito, com letra maiúscula, Criador, Supremo de todas as coisas. Louvado, exaltado seja o santo, o eterno, o glorioso nome do Senhor, de eternidade em eternidade. Glórias sejam dadas a ti, ó Deus único e soberano. Jeremias 32, 17. Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Maravilhoso é o Senhor, sublime é o Senhor, maravilhosas são as obras das tuas mãos. A minha alma sabe muito bem. É por isso que falamos aquilo que declarou Salomão há 959 anos atrás. Não há Deus como tu. Em todo o universo visível, em todo o universo invisível, não há. Mas, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Amados de Jesus Cristo,
Há um Supremo Criador. Já falado aqui à igreja uma vez, um homem muito poderoso, um homem muito rico, que não cria em Deus, e que se casou e teve um filho, e aí levou esse filho em uma ilha remota, onde não havia civilização, mas um lugar paradisíaco que tinha como subsistir ali com todos os recursos naturais que existiam naquele lugar maravilhoso. E as pessoas que estavam ali, a elas foi-lhes dada uma ordem de que nunca falassem ao seu filho que existia Deus. E aquela criança cresceu ali, distante de tudo e de todos, longe dos costumes das gentes, na natureza. E foi crescendo, sem nenhuma informação de que havia um Supremo Criador de todas as coisas. Um dia, na adolescência, este adolescente, em um passeio, naquele lugar paradisíaco, levou o seu pai a alguns lugares e foi lhe perguntando: papai, foi o senhor que fez isso? Quando mostrava uma linda cachoeira que descia serpenteando sobre as rochas como o véu de uma noiva. E o pai disse: não. Ao anoitecer, naquele lugar paradisíaco, olhando para o céu, apontou a lua, as estrelas, os astros, e disse: papai, todos estes luminares, todos estes astros, todas estas constelações, foi o papai que criou? E o pai lhe disse: não, meu filho. Ao amanhecer, ao gorgojear dos pássaros, ao saltitar das alimarias, disse ao pai: pai, foi o senhor que criou os pássaros? Foi o senhor que criou estes animais? E o pai lhe disse: não. Mais à frente, ele andou nos parques de vegetações entre as flores e as folhagens e as árvores e as campinas, e disse ao pai: pai, foi o senhor que fez tudo isso? E o pai disse: não. Se não foi o senhor que fez tudo isso, pai, quem fez? Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Os céus, a terra, tudo que há, declara que só o Senhor é Deus. Fala acerca da soberania de Deus, da independência de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Tudo declara que há um Criador Supremo, um Criador Supremo de todas as coisas. Deus é o único em todo o universo, governando com autoridade suprema, tanto o mundo material, como o mundo espiritual.
Material é físico, espiritual é abstrato, mas real. 1 Crônicas 29, 11 e 12. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Até eu me acostumar com esse visor aqui, Alex. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. És o maior, és o único, és o absoluto, és o supremo, és o eterno, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ó amados do Senhor Jesus Cristo, domínio total sobre o mundo visível e sobre o mundo invisível. Ó amados do Senhor, Colossenses capítulo 1, versículo 16, está escrito. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É o Criador supremo de todas as coisas. Os servos do Altíssimo, tudo o que há nos céus e na terra pertence a Deus. Inclusive o seu carro, que você diz que é seu. Inclusive a casa, que você diz que é sua. Inclusive o filho, que você diz que é seu. Inclusive tudo aquilo que você diz que é seu, sem coisa nenhuma. Do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus, inclusive você. Dá para entender? O absoluto, o supremo, o excelso, o soberano e sublime. Ó amados de Jesus Cristo, Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que faz? Ele dá a vida, ele tira a vida. Ó amados de Jesus Cristo, qual é o poder que o homem tem? Ainda que seja assim assustador o alcance que o homem, mas ele não pode, por mais sábio que seja, acrescentar um côvado à sua estatura. A ciência tem se multiplicado de uma forma maravilhosa. Nós vemos aí Elon Musk colocando os seus satélites um atrás do outro, sobe, desce, aquilo que era jogado fora antes, que era sucata, agora volta para ser reaproveitado para o próximo lançamento. Elon Musk, ele quebrou uma verdade
que se tornou mito, que foguete não dá marcha ré, e nós vimos aí nas mídias todas aquele compartimento do primeiro estágio do foguete, onde vai ali o combustível sólido da propulsão inicial voltar e se acoplar à torre de lançamento. Foi um fato histórico, humanamente falando. Nunca ninguém havia conseguido nada parecido ou igual em todo o tempo, dominando pela ciência. Mas nunca ninguém vai conseguir criar um universo que, pelo poder da palavra, funciona com movimentos de rotação e de translação, dia e noite, com estações, com vegetações, com temperaturas, com meio ambiente, com fauna, flora. O que é isso diante do poder que Deus tem em fazer a separação do dia e da noite e de criar a luz, que haja luz? As pessoas se maravilham com o homem, mas não contemplam e nem adoram o Criador Supremo de todas as coisas. Deus domina de eternidade em eternidade sobre todas as coisas. Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Efésios 1, 20, 21. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestes. Aquele que é eterno, que se fez carne, que nasceu, viveu 33 anos e não pecou e morreu, crucificado, e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Nós vimos a sua glória. A glória é como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e que está à destra de Deus. Aquele que é o Verbo. Aquele que disse que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele, com todo o poder absoluto, com toda a sua soberania, se fez carne. Aquele que é Espírito se fez carne. Nós temos aí, em todos os lugares públicos do nosso município, que é riquíssimo, desfibriladores para ressuscitar o cardíaco ou aquele que tem um mal súbito. Mas nenhum desse aparelho, por mais que avançada seja a tecnologia, tem poder de tirar alguém da sepultura depois de 4 dias morto. Mas o dono da vida pode fazer aquilo que está podre voltar a ser normal e natural. Quem pode fazer isso? Estão aí tentando
pegar aí dinossauros e fazer voltar à vida. Os dinossauros cumpriram o seu propósito no tempo e no espaço. O homem quer fazer, mas Deus faz o que Ele quiser, sem dar satisfação para ninguém, porque Ele é Deus. Aninha, você quando quer fazer uma coisa, você fala, mamãe, eu posso fazer? Papai, eu posso fazer? Ela, como adulto, disse, isso pode, isso não pode. Mas a sua mãe já é adulta, seu pai já é adulto. Pode fazer qualquer coisa? Não. Até quer. Mas não pode. Deus não. Deus pode. Dá para entender? Deus pode desfazer tudo e refazer tudo novamente. Deus pode destruir e reconstruir. Deus pode construir e destruir. Deus pode dar a vida e tirar a vida. Deus pode tudo! No tempo e no espaço, no mundo visível e no mundo invisível. Sejam tronos, sejam potestades, sejam domínios. Deus pode. Você pode muita coisa, não. Então, a fidelidade de Deus é inabalável. Ele guarda a aliança que fez com Abraão, lá em 12:3 de Gênesis. O que significa que Deus nunca quebra as suas promessas. Disse que Israel existirá para sempre. Todo mundo quer destruir Israel o tempo todo. Mas a fidelidade dele, aquilo que ele decretou, acontece. Promessas, Deus nunca quebra as suas promessas e permanece perfeitamente fiel aos compromissos feitos com o seu povo. Você faz parte do povo de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E assim é. E assim será. E ninguém te arrebatará das mãos de Deus. Ele é fiel. Você pode ter e ser infiel, mas Deus é fiel. Você muda como o tempo. De manhã é crente, à tarde é incrédulo. De manhã glorifica. Daqui 5 minutos está xingando. Está chutando pau da barraca. Crê, tem hora que parece que vai pegar a mão de Deus. Passados alguns segundos, está perguntando, será que Deus existe mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre e eternamente. Deus não muda. Deus guarda a aliança até 1000 gerações. Quando você, ser humano, falha. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Eu creio que é muito mais do que até 1000. Aí há um limite. A 1000ª, ele já não é mais fiel. 1000ª,
bilionésima, trilionésima, não tem fim. Fidelidade de Deus permanece intacta, porque Ele não pode negar a si mesmo. Números, capítulo 23, versículo 19. Amados, porque tanto texto bíblico, porque eu falho, eu erro, mas a Bíblia é palavra de Deus. Então é melhor o texto bíblico do que o maior discurso que possa sair da boca desse pecador falido. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Deus é fiel. Se ele diz, ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou se cumprirá. Porque as promessas de Deus não falham. Quantas coisas que você já prometeu, até para Deus, e não fez. Quantas vezes você já barganhou com Deus? Se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Mas você vai dar um quilo que você tem. Ó Deus, se o Senhor me der um carro novo, eu vou usar o meu carro na sua obra. Mas desde que não me peça para ir em lugar nenhum, tá? A minha casa pertence ao Senhor. Mas aqui dentro da minha casa, quem manda sou eu. Oh, amados de Jesus Cristo, essas questões são. Salmos 89, 34. Ele não pode negar a si mesmo. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Sabe, aquilo que eu disse não era bem aquilo que eu queria dizer. Você não entendeu. Não, o que está dito, está dito. O que é, é. Isso é pular com os dois pés no peito. É verdade absoluta. Ele não muda, não. É imutável. A gente tem que nem o tempo, né? Pode ser que hoje faça sol ainda, tá? Esquente um pouquinho. Pode ser que não. Pode ser que chova. Pode ser que... Tem gente que é que nem o tempo, né? Josué 21, 45. Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. É um testemunho de um servo de Deus acerca daquilo que Deus prometeu. E você acha que com você vai ser diferente? Deus é fiel a Ele mesmo. Ele não pode mudar. Mas pode mudar você se você entregar a sua vida para Ele. Ele pode fazer nova todas as coisas na sua vida. Ele pode te tornar nova criatura. Ele pode te tornar santo como é santo aquele que vos chamou. Ele pode acrescentar anos à tua vida. Ele pode dar sabedoria para você e pode colocar você em lugares altos e também pode colocar você na sepultura. Só o Senhor é Deus. Oh, amados de Jesus Cristo,
Acerca da fidelidade ainda, Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Guardaremos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amados, aqui é desejo do coração. É em guardar, é em esconder a palavra do Senhor, é em procurar a prática, a fazer conforme, da maneira que agrada ao Senhor, conforme os desígnios, os propósitos, as leis, os decretos de Deus estabelecidos para nós. Porque, alcançando estas questões, prosperaremos em todos os níveis. Melhoraremos conosco mesmo. Começa de dentro para fora. Melhora em nós e melhora de nós para com os outros e melhora de nós para com Deus. Deus pode melhorar-nos em todos os sentidos. Eu posso ser melhor quando melhor eu compreender e obedecer e servir a esse que é dono de todas as coisas, inclusive dono da minha vida. Ele é o meu Senhor e eu sou o seu servo. E estou a seu serviço para o seu louvor e para a sua glória. Em terceiro lugar, graça e misericórdia. E eu quero dizer para os irmãos 3 coisas. A graça e a misericórdia não é por merecimento humano. Nem seu, nem do seu marido, nem da sua esposa para com você, nem do seu pai e a sua mãe para com você, nem do seu pastor para com você. A misericórdia, ela é por favor imerecido, que é conhecido como graça. Você não merece, mas Deus te ama. Você não merece, mas Deus te salva. Você não merece, mas Deus te dá vida eterna. Você não merece, mas vai morar no céu. Os amados de Jesus Cristo, a salvação, a vida eterna, a paz do coração, o amor de Deus é estritamente, unicamente pela graça de Deus. E em terceiro lugar, é baseada no amor e compaixão de Deus. É baseado no amor e na compaixão de Deus. Então, o relacionamento de Deus com o ser humano não se baseia em merecimento, mas sim no amor leal e na compaixão contínua em favor daqueles que servem a Deus. Salmos 25, 8. Ó, daqueles que servem a Deus. Eu estou servindo a Deus do meu jeito, mas estou servindo a Deus. Se serve a Deus não é do seu jeito. Se serve a Deus do jeito dele. Para você servir a Ele do jeito dele, você tem que conhecer a Ele. Tem que examinar as Escrituras. Você tem que aprender, temer e obedecer a Ele. Não é o que você quer ser, é o que Ele tem para você, que é o melhor de tudo aquilo que você quer. Ele pode dar tudo aquilo e muito mais do que pedimos ou pensamos. Salmos 25, 8.
Bom e reto é o Senhor. Portanto, aponta o caminho aos pecadores. O que é que Deus aponta para os pecadores? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Aquele que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas achado na forma de homem, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Você quer ser servo de Deus? Olhe para Jesus, o servo perfeito, o servo sofredor, que estabeleceu o método de não a minha, mas a sua. Mas você inverte a minha e não a sua. É do jeito que eu quero. Se quiser assim, está muito bom. Falava com meu filho agora cedo, no Rio de Janeiro. Ele me mandou um avião monomotor, cai no Rio de Janeiro, e o piloto experiente morre aos 60 anos, mesmo tendo se desviado por um terreno onde ele conhecia e que tinha poucas árvores, e lá ele foi aterrissar o seu monomotor e morreu aos 69 anos de idade. Concorrente no ramo de endireitamento, corte, dobra e solda de materiais ferrosos como treliças, telas. Meu filho Marcos falou com ele nesta semana e falando comigo, disse: pai, estou falando com o Lucas aqui. Mandei notícia para ele agora cedo, dizendo que o cara que estava conversando com ele essa semana morreu. Eu não vi a resposta ainda. Meu filho lá do Rio, que já forneceu máquinas para ele, que tem amizade com ele, que foi sócio de um ex-vendedor nosso da Newport Comércio de máquinas e equipamentos limitadas, e tantas máquinas fizeram tantas coisas, conseguiram, morreu. Estava lá em cima, em todos os sentidos, caiu e morreu. E aí, conversando com o filho, hoje está saindo da empresa dele 6 equipamentos. Aquilo que o pai foi o pioneiro lá no nosso Brasil, em dobra de materiais, até 2 polegadas, eu que comecei isso lá no nosso país. Agora meu filho domina essa técnica e está crescendo. Disse: olha, você tem 45 anos. Se você existir daqui a 24 anos, o que você será? Seu tio era um gênio em máquinas e equipamentos, morreu aos 57 anos. E ficou tudo aí. Eu creio que existem outras coisas para serem feitas, porque do lado de lá não tem indústria, do lado de lá não tem ciência, do lado de lá não tem dinheiro, não tem prazeres, do lado de lá não tem shopping center, do lado de lá não tem restaurantes, do lado de lá não tem viagens internacionais, do lado de lá tem fogo e ranger de dentes. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amados de Jesus Cristo, nós temos que ter relacionamento com Deus
baseados estritamente na graça salvadora de Jesus Cristo e não no nosso merecimento, no merecimento humano. Efésios 2, 8 e 9. Tenha gratidão a Deus. Por quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem do ser humano, isso vem de Deus. É dádiva suprema de Deus. Não das obras. Eu faço caridade, agora mesmo, até eu vou usar esse espaço aqui, nós vamos construir, a princípio, uma varanda em 2 cômodozinhos, lá embaixo do grotão, depois de descer 140 degraus, depois de quase 2 quilômetros de declive acentuado, no meio de 2 montes, onde desce uma cachoeira, uma varanda de uma casa onde se possa colocar um tanque, uma pia, fazer um piso calçado, para que uma mulher de 60 anos, que até esse ano passado nunca tinha tomado banho quente em um chuveiro, nunca tinha tido luz elétrica na sua casa, e nunca tinha dormido em um colchão, em uma cama, só em esteiras. E aquelas camas onde você coloca 4 forquilhas, 2 varetas de pau, bastante pauzinho, e aí uma esteirinha em cima. E conversando com ela nesta última viagem que fiz lá, disse: nós vamos cobrir a sua varanda primeiro, porque depois nós vamos fazer um cômodo na casa do irmão Toninho. Então eu preciso da ajuda financeira dos irmãos. Dia 8 deste mês de junho, que começa amanhã, estou indo para Japupiranga e vou comprar as telhas. As madeiras eu tenho, que já foram cortadas lá do meu terreno mesmo. E o Marcelo, se tiver alguém para ir ajudar também aqui da igreja, eu agradeço. E depois nós vamos fazer o cômodo do irmão Toninho, que em 2 cômodos minúsculos mora ele, a esposa e agora 3 filhos. Na última vez que estive lá na casa dele, ele disse para o pastor: pastor, entra aqui na minha cozinha. Eu disse: entro sim, mas sai primeiro, porque senão não dá para mim entrar. Eu ocupo toda a cozinha dele. Não é porque eu sou grande, é porque a cozinha é pequena. E quando chove, você tem que subir a pé. Eles enfrentam lutas e dificuldades, enquanto nós temos. Então, nós vamos repartir. Mas não é porque nós vamos dar que Deus vai nos salvar, porque nós estamos abençoando. Não, nós vamos dar, que é melhor dar do que receber. Porque nós temos tudo, nós temos Deus. E nós podemos contribuir e distribuir aos outros. Além de ajudarmos eclesiologicamente, teologicamente, nós vamos ajudar socialmente. Com vocês. Me ajudem a ir um pouco mais longe e abençoar mais pessoas. O amado de Jesus Cristo, o relacionamento humano com Deus, é baseado na compaixão e no amor leal de Deus. Há aqui vários textos. Destaco Romanos 5, 8. Romanos 5, 8.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não merece, mas mesmo não merecendo, Deus te ama. Tito 3, 4 e 5. Tito 3, 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha como Deus é maravilhoso. Salmos 103, 10 e 11. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para os que o temem. Para encerrar, Salmos 145, 8 e 9. Salmos 145, 8 e 9. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se. Não é que ele não ira, não, tá? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não insista, desista de contrariar a Deus. Ele é grande em clemência. Arrependa-se, peça perdão a Deus. 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Grande é o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós só estamos aqui porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Diz que era a última lá, Lamentações 3, 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. De noite, trataremos do mesmo assunto, sobre 3 outros aspectos. Deus seja louvado. Amigo ouvinte, seguidor, fiel e assíduo. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça-o ainda hoje. Não importa quem você é e o que você fez. Creia em Deus. Entregue a sua vida a Jesus. E Ele mudará a sua história. Ele mudará o seu destino. Ele te salvará. Perdoará todos os seus pecados e escreverá o seu nome no livro da vida. Jesus te ama. Deus te abençoe no nome de Jesus. Uma oração silenciosa, estamos despedidos.